Boa noite, igreja. Acho que se eu tivesse que responder essa pergunta agora, eu poderia dizer que eu estou bem desconfortável no momento. Acho que quem me conhece sabe que tá aqui, né, falando aqui para vocês, realmente não é o tipo de situação que me deixa confortável. Na verdade, é a primeira vez, né, que eu trago a palavra, então estou só um pouquinho nervosa. Vou me apresentar primeiro para quem não me conhece. Eu sou Joyce dos Anjos, sou a líder do Ministério de Evangelismo da igreja. Assumi o evangelismo no ano passado e, como foi falado no início, nós temos sentido desde o ano passado a vontade, né, de fazer esse culto. E aí, esse ano, nós começamos a nos mobilizar para realmente fazer isso acontecer antes de começar realmente as nossas ações, né, ao longo do ano. E hoje eu vou dar um testemunho de como eu acabei aqui no evangelismo. E eu quero que vocês abram as suas Bíblias em Lucas 9, do 57 ao 62. Lucas 9, do 57 ao 62. Foi? Vou começar aqui a leitura. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: "Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for." Mas Jesus lhe respondeu: "As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça." A outro, Jesus disse: "Siga-me." Mas ele respondeu: "Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai." Mas Jesus insistiu: "Deixe que os mortos sepultem os mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus." Outro lhe disse: "Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa." Mas Jesus lhe respondeu: "Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus." E eu quero começar o meu testemunho porque ele começa muito ligado ao que está falando nesse versículo e com o que nós vimos aqui na peça. Espero que todos tenham entendido, mas de qualquer jeito eu vou, ao longo da mensagem, ela vai ficando cada vez mais clara. Nessa palavra, muitos dizem, né, que querem seguir Jesus, mas ao mesmo tempo que eles dizem, automaticamente eles já dão a desculpa. Então eles falam: "Senhor, eu quero te seguir, mas..." E aqui na peça, né, zona de conforto, é justamente isso que acontece. Ela chega super animada: "Não, eu quero, vamos." E aí quando Jesus fala: "Tenho uma missão para você," mas eu acho que não vai dar para fazer isso agora. E o meu testemunho começa exatamente assim. Eu cresci aqui na igreja, né? Estou aqui há 27 anos, desde que eu nasci. E já servi na igreja de diversas maneiras, em vários ministérios. A maior parte do meu tempo foi no departamento infantil e na recepção. Mas acho que final da adolescência, início da minha juventude, eu comecei a perguntar para Deus qual era o meu ministério, quais eram os meus dons. Porque, estava servindo, mas eu não sentia aquele amor. Eu fazia para ajudar porque precisavam, mas não fazia tanto sentido para mim. Então, eu sempre orava a Deus, perguntando. E aí, uma das vezes ele falou: "Evangelismo." Aí eu falei: acho que não. Acho que não é isso, não. E eu perguntei, ele respondeu, e assim que ele respondeu, eu falei: mas isso acho que não vai estar dando para fazer agora. E segui minha vida.
E aí continuei, perguntei, Deus respondeu, eu não quis a resposta e continuei orando pelo que eu já estava orando antes. Aí continuei orando para Deus poder mostrar. E aí Deus falou de novo, evangelismo. Aí eu falei, Senhor, esse ministério nem existe. Porque que acontece? Aqui na igreja, quem é daqui a muito tempo sabe que o evangelismo tem época que tem líder, aí tem época que ficava sem líder. Então, a movimentação era meio inconstante. A igreja, no geral, também não abraçava, mesmo quando tinham líderes. Então, assim, eu já não era muito motivada. Então, quando Deus falava, eu falava, mas o evangelismo... Não era muito motivada a isso. E da segunda vez, eu realmente falei isso para Deus. Falei, Deus, mas esse ministério nem existe na igreja, nem tem líder, nem está funcionando. Como é que eu vou fazer parte de um ministério que não existe? Porque na minha cabeça, tinha que ser um ministério que estava ali super atuante, né, funcionando a todo vapor. Então, de novo, mesmo orando, Deus respondeu, eu disse, acho que não é isso não. E segui. Assim eu segui o meu caminho. Mas ao longo dessa trajetória, né, Deus foi adquirindo, né, maturidade espiritual, Deus foi trabalhando na minha vida de diversas maneiras. E chegou um dia que a minha irmã Isabela, eu falo para ela que Deus fala com ela para ela falar comigo. Deus fala com ela para ela falar comigo. Que um dia, adulta já, ela falou comigo sobre o impacto de carnaval, que eu já falei aqui sobre ele na igreja. Só para quem não estava, o impacto de carnaval, ele é organizado pela Convenção Batista Carioca, e a intenção é realmente ir evangelizar no período de carnaval, nos blocos, né? Fui eu, Isabela, Bianca, na época. E assim, quando a Isabela falou comigo, eu só lembrei de Deus falando do evangelismo. Eu falei, não pensa, só vai. Eu só fui, cheio de medo, e exatamente igual aqui na peça, eu virei para Deus e falei, Deus, mas eu nem sei falar de você. Eu não sei o que dizer para mim. O que eu vou falar para as pessoas sobre você? Eu não tenho noção do que eu posso falar. E depois de um tempo, eu percebi que o meu medo em falar sobre ele, sobre Jesus, é porque eu não conhecia ele tão bem quanto eu achava que eu conhecia. Porque, por exemplo, se alguém perguntar para você sobre se você for falar como é a sua mãe, como é seu marido, seus filhos, às vezes você vai ficar horas aí falando. Você vai falar, não sei o que dizer sobre minha mãe, sobre meus filhos. Você não vai ficar pensando por uma hora. Não, você vai começar a falar um monte de coisa. Por quê? São pessoas que você tem intimidade, são pessoas que você convive. E aí, depois, eu entendi que o meu medo de falar sobre era porque eu não tinha um relacionamento de verdade. Apesar de estar na igreja há milhares de anos, eu não tinha um relacionamento de verdade, eu não conhecia. Como é que eu ia falar de alguém, como eu ia falar da essência que eu conhecia de forma rasa? Né? Essa era a verdade, era um relacionamento raso. E, voltando, quando eu voltei do impacto de carnaval, eu voltei, assim, falei, não, eu tenho que evangelizar. Voltei assim com meu coração queimando, falei, nossa, Deus estava certo. Como se pudesse, eu voltei. Nossa, Deus estava certo. Aí voltei assim, com meu coração queimando. Falei, não, tenho que evangelizar. Lembro que na época eu até fui conversar com o pastor Mauro, né, eu, Isabela, Bianca, sobre questão de evangelismo e tudo mais. Mas aí, quando eu fui para evangelizar, voltei para a mesma questão. Falei, então, mas o ministério não existe aqui na igreja. Porque já tinham, né, tido outros líderes, mas no momento não tinha líder nenhum. Eu fiquei, mas como é que eu vou fazer parte de um ministério que não existe? Aí falei isso com Deus, né, no caso. Aí ele falou, se você assumir, ele volta a existir, ele existe. Aí eu falei, aí já é demais, né? Eu até vou falar, agora assumir o ministério, aí eu fiquei... Por exemplo, o impacto foi em fevereiro de 2023. E eu só assumi o evangelismo no início de 2024.
Então, eu passei o 2023 inteiro num processo de, ai, não, Deus. E Deus, tipo, é isso. E eu voltei para aquele mesmo processo de, Deus, eu não sei como fazer. Tá, agora eu me sinto segura para ir às ruas, mas como é que eu vou liderar? Eu nem fui capacitada para isso, só fui no impacto, agora vou orientar as pessoas, vou falar para a igreja, como é que eu vou dizer o que alguém tem que fazer se eu nem sei o que eu estou fazendo direito? E aí, Deus brigou um pouquinho comigo na época, porque, enfim, às vezes eu só funciona assim. Deus me deu uma chamada e eu falei, tá bom, Deus, eu vou assumir. Mas, se alguma coisa der errado, a culpa não é minha, porque eu já disse que eu não sei o que eu estou fazendo. Mas eu vou. Se o Senhor disse que é para ir, se o Senhor disse que vai dar certo, eu estou indo. O Senhor vai orientando, vai usando, vai capacitando, porque já deixei claro que eu não sei. Se o Senhor disse para ir, mesmo depois que eu disse que eu não sei, eu vou. Mas também, se alguma coisa der errado, a culpa não é. Já comecei a me isentar de qualquer culpa que pudesse existir no ministério. E quando eu assumi o evangelismo, em 2024, teve... Eu não lembro quando foi a Serenata da Juventude. Não lembro se foi em abril, mas eu lembro que foi no início do ano também. Eu acho que foi no mês de abril, mas, enfim, posso estar enganada. Mas foi no início do ano. Assim que teve essa cantata, né, que nós fomos à rua, acho que foi o primeiro trabalho do evangelismo. Acho que foi o primeiro trabalho do evangelismo, né, que foi junto com a juventude. Nós fomos para as ruas. E depois dessa cantata, eu entrei assim, numa batalha espiritual muito grande. Muito grande. E... Meu Deus, não sei nem como contar isso direito, mas vamos... escrevi, mas agora eu vou falar, né? Teve uma noite que... uma madrugada, né? Que eu realmente comecei a sentir essa batalha espiritual e eu perdi a audição por um tempo, né? Eu parei de escutar por um tempo não, né? Por algumas horas. E aí eu entrei, obviamente, em desespero, porque eu não estava escutando, do nada. E aí eu entrei em desespero, comecei a orar e a chorar também, porque eu estava em desespero. E amanheci bem, graças a Deus. Amanheci bem. Mas a partir daquele dia, toda semana surgia uma doença diferente. Passei assim, acho que um mês e alguma coisa. Lembro que meus assuntos no PG, como foi a semana, era sempre sobre isso. E toda semana, tinha dia certo para acabar e para terminar, toda semana. Começava na terça e acho que acabava às sextas. Começava na terça e acabava às sextas. Aí, a cada semana, era uma doença diferente. Primeiro, achei que era só doença, e depois eu comecei a perceber o padrão. E que, assim, por exemplo, uma vez, uma semana, fica a minha pele toda coberta de alergia, do que eu não sabia o que era. Aí passou. Depois de alguns... começava a terça e acabava na sexta. E aí, uma vez, o meu pé, do nada, inchou absurdamente, eu não conseguia andar. Aí começou na terça, acabou na sexta. E fui seguindo assim. E aí que eu fui entender o que diz lá em Efésios 6... que deixa eu não cair. Em Efésios 6, do 10 ao 12, diz assim: Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E assim, irmãos, nesse momento eu realmente percebi que a minha batalha não era aqui nesse mundo, sabe? Era no mundo espiritual. E muitas vezes a gente age como se o mundo espiritual não fosse nada, né? Como se fosse uma coisa pequena, uma coisa secundária. Mas nós temos que entender que a todo tempo tem uma batalha acontecendo ao nosso redor. E que você esquece, a gente pode esquecer do nosso dia a dia, mas ela não deixa de acontecer porque você esqueceu ou porque você não tá ligado e vigiando. Essa batalha está sempre acontecendo.
Então, nessa fase da minha vida, não digo isso para desanimar ninguém. Não é tipo, então quando a gente faz a obra de Deus, começa a acontecer alguma coisa ruim na nossa vida. Não é isso, meus irmãos. Mas, assim, no meio dessa batalha, primeiro, eu aprendi que eu tinha que me fortalecer em Deus para poder conseguir fazer a obra dele e realmente a ter dependência, sabe? E aquilo não me desanimou. Aquela batalha me fortaleceu, porque, por exemplo, como eu estava passando por aquilo, aí eu ia ao monte com a minha avó orar, buscava o tempo todo. Então, enquanto eu passava pela batalha espiritual, a minha busca, eu comecei a buscar por Deus absurdamente. Então, aquela batalha que eu passei, ela não foi para desanimar ou para me fazer desistir. Muito pelo contrário. Eu saí de toda aquela situação bem mais confiante, bem mais dependente, entendendo que Deus era o dono da minha vida. E quando eu estava passando por essa fase, eu lembro que eu assisti uma pregação que falava sobre Romanos 8:28, que diz assim, a maioria conhece, mas eu vou ler mesmo assim. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E quando eu assisti essa pregação, eu lembro que a pastora ela falava sobre isso, né, sobre batalha espiritual mesmo, e ela falava assim, até o mal coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque às vezes a gente está passando por algumas situações e aquilo ali vai servir para fortalecer a nossa fé em Deus. Porque, por exemplo, eu passei por aquela situação, mas até aquela situação considerada ruim serviu para poder eu ter mais intimidade com o Senhor. Então, até as coisas ruins cooperaram para o meu bem. Aquilo não era para me matar, para acabar com a minha vida ou para me desanimar. Muito pelo contrário, eu saí dali mais firme e mais confiante na palavra do Senhor. E aí, seguindo, depois que eu passei por tudo isso, meu foco realmente no evangelismo era fortalecer o ministério, né, estruturar, e fortalecer espiritualmente, né, a todo o grupo, para a gente poder estar mais firme. E, assim, ao longo de 2024, foram muitas lutas no ministério. O pessoal que faz parte sabe como foi difícil, às vezes, algumas programações saírem, algumas coisas acontecerem. Foi realmente muito, muito, muito difícil, mas nós seguimos aquele ano com a certeza de que Deus estava nos orientando. Em nenhum momento nós pensamos que todas aquelas situações eram para nos fazer... Assim, aquelas situações não nos faria desistir do nosso objetivo. O nosso objetivo era falar do amor de Deus para fora, era levar a salvação do Senhor. E por mais que a gente passasse por tudo aquilo, muito pelo contrário, a gente tinha certeza que nós estávamos no caminho certo. Porque se estava acontecendo aquele monte de situação, era porque tinha alguém que não estava se alegrando. Então nós pensamos, então estamos no caminho certo e Deus vai nos guiando a partir daí. E o que eu fiz? Eu continuei tentando me capacitar, né? Como eu disse antes, quando eu assumi, eu estava morrendo de medo, não tinha preparo, né? Não tinha nenhum preparo. Então, eu falei para o Senhor que eu ia me capacitar para poder orientar o pessoal da minha equipe, para poder orientar as pessoas da igreja no evangelismo. E aí, minha irmã, novamente, porque sempre é ela que fala, faz aquilo. Eu falei assim, E aí, a Isabela falou da escola da Grande Comissão, que uma amiga dela tinha participado. Aí eu falei, eu vou, para poder aprender mais e trazer, né, tudo que eu aprendi para a igreja, usar no evangelismo e tudo mais. Essa escola da Grande Comissão, ela faz parte do F4, né, que é Fora das Quatro Paredes, que é um grupo lá de Xerém. E aí eles fazem essa escola uma vez por ano. Essa foi a 2ª edição. E aí a estrutura era assim, eram, no caso, 3 dias de capacitação e 2 dias de... Esqueci o nome agora, meu Deus. De ir para as ruas, que eu esqueci. Prática, obrigada. E 2 dias de prática. Só que o primeiro dia, aquilo, né? A gente chega sexta-feira à noite, ele meio que não existe muito.
E, assim, meus irmãos, os dias que eu passei lá, eu até falei isso no Filha Amada, que, assim, eu nunca, em toda a minha vida, tinha sentido tanto a presença de Deus, assim, em grupo, né? Tanta presença do Espírito Santo como eu senti lá. Os cultos, porque era assim, tinha aula e tinha culto à noite, né? Então, ao longo do dia, tinham 2 aulas. Tinha um grupo de manhã que era estilo um PG, que era um espaço assim, para você ter troca, né? Dizer como é que estava se sentindo, como as coisas estavam ocorrendo ali. E, gente, teve um culto, assim, senti a presença de Deus no processo inteiro. Mas teve um culto, que foi o terceiro, foi no segundo dia à noite, que, assim, eu senti a presença de... Gente, o Espírito Santo estava ali. Eu senti a presença de Deus de tal forma, que eu só caí no chão e fiquei ali no chão chorando, que eu nem sei por... Se alguém perguntar por quanto tempo eu fiquei ali, eu não sei, não faço a mínima ideia. Mas, assim, eu não conseguia levantar daquele chão. E sabe aquela música que fala que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja? Foi exatamente assim que eu me senti. E aí eu percebi que eu não entendia o significado real disso. Naquele momento, eu senti de verdade Deus crescendo e a presença dele me constrangia de uma tal forma que eu não conseguia sair do chão. Eu não conseguia levantar a cabeça, eu não conseguia chorar, e chorar, e chorar, e chorar. E aí eu fiquei um tempo ali no chão chorando, enquanto o culto estava acontecendo ainda, né? Estava no louvor. E depois que Deus falou tudo o que ele tinha para falar ao meu coração, quando eu levantei, vi que estava todo mundo ali vivendo seu momento com Deus. Realmente, o Espírito Santo estava naquele lugar e estava falando com todas as pessoas, porque foi até o que eu conversei com as meninas, né? Eram pessoas, era um local, né? Quem estava todas as pessoas que estavam ali estavam focadas em uma coisa específica, que era buscar a Deus incansavelmente. Nós passamos esses 3 dias só buscando, e buscando, e buscando, e buscando. E, assim, o Espírito Santo habitava naquele local. Enquanto eu estava no chão chorando, quando eu levantei e vi, né, todo mundo ali vivendo momentos diferentes, eu lembro que eu levantei e eu fiquei muito feliz. Eu comecei a ficar rindo, assim. Eu comecei a ficar sorrindo, assim, andando ali pelo espaço. Porque naquele momento eu percebi o privilégio que nós temos. O privilégio que nós temos de poder fazer parte do reino de Deus, de poder fazer parte da obra de Deus. E naquele momento eu percebi que eu não era nada sem Ele. Quando eu caí naquele chão e não conseguia levantar, era justamente isso que eu sentia, que eu não era nada sem Ele. E quando eu consegui contemplar acho que a grandiosidade do Senhor, eu não conseguia tirar meu rosto do chão, sabe? E quando eu não conseguia parar de rir, eu não conseguia parar de sorrir, porque eu estava absurdamente feliz. Eu só conseguia pensar, nossa, que privilégio eu tenho de poder viver isso. O privilégio que eu tenho de fazer parte do reino de Deus. Não só eu, né? Todos nós, o privilégio que nós temos de poder falar do amor dele. E nesse momento, eu só conseguia pensar, e como a gente reclama. Quando Deus fala para a gente fazer alguma coisa para ele, a gente faz, tem que ser eu mesmo? Tem o meu coleguinha aqui do lado que também sabe fazer a mesma coisa. E aí a gente começa a reclamar, ou faz tipo, né? Tem que fazer. Fazer o quê? Faço. E aí, quando eu comecei a perceber esse privilégio, eu fiquei, nossa, como a gente está vivendo errado. Como nós estamos vivendo errado. Deus te escolheu. E Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você. Ele não precisa de nenhum de nós para o reino dEle, mas mesmo assim, Ele escolheu cada um de nós. Se você não quiser fazer, gente, Ele vai levantar outro para fazer. Graças a Deus, nós somos substituíveis. Imagina, né, se não fôssemos. Isso é complicado. Então, assim, naquele momento,
Eu só falei, Deus, se eu mandar, eu vou fazer sorrindo, posso fazer com medo. Mas eu vou fazer sorrindo porque é um privilégio poder fazer parte do seu reino. É um privilégio poder fazer parte da sua obra. É um privilégio o Senhor virar para mim e pedir alguma coisa, porque Ele não precisa de mim. Mesmo assim, Ele pede, porque Ele também não obriga, Ele pede. A gente pode aceitar e pode negar, né? Muita gente nega, muita gente aceita, graças a Deus. Então, aquele momento, como no Impacto, né, eu disse que tinha uma versão antes e depois, também tem uma versão antes e depois daquele momento. Quando eu consegui entender isso, por exemplo, hoje, tá aqui, né, é algo, como eu disse no início, desconfortável para mim. E quando Deus falou que eu deveria fazer isso, eu pensei, ai, caramba, que medo. Não sei o que eu vou falar. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, é um privilégio poder... Tipo assim, eu fui escolhida para levar a mensagem naquela noite, mesmo morrendo de medo, mesmo desconfortável. Eu estou desconfortável, mas eu estou feliz, gente, de estar aqui. O desconforto não necessariamente quer dizer que a pessoa está infeliz. Eu estou desconfortável? Sim, porque eu não estou acostumada. Mas eu estou feliz, muito feliz, de poder fazer parte do reino dele. Eu estou feliz de poder estar aqui falando com todos vocês. E nesse momento eu também lembrei de Isaías, né, que diz que nós devemos buscar o Senhor, Isaías 55:6, para nós buscarmos ao Senhor enquanto nós podemos encontrar Ele. Então, esse é o momento, gente, porque vai chegar uma hora que não vamos ter essa opção. E nós vivemos em um país em que nós podemos buscar a Deus a qualquer momento. Não temos nenhum empecilho. Então, busquem, gente. Busque a Deus, porque Ele está de braços abertos para nos receber. E não tem nada melhor do que viver de acordo com os caminhos dele. E continuando, depois desse dia teve o culto de envio, né, que é o último culto que nós temos, que foi à noite, que aí no dia seguinte de manhã nós fomos para Araruama. Nesse culto de envio, no momento de uma oração, eu comecei a passar um pouco mal. Aí eu já fiquei, o que está acontecendo? Voltando, senão isso é importante. Durante uma oração, Deus tinha me revelado que eu sou uma evangelista. O que acontece? Tem uma diferença, né, de evangelizar, é para a igreja inteira. Todos nós devemos evangelizar. Só que o evangelista, meu líder até explicou, o líder lá, né, na escola, ele até explicou sobre essa diferença. E o evangelista, além de evangelizar lá fora, o nosso trabalho é conscientizar a igreja da importância de evangelizar. De criar formas para a igreja ir lá fora evangelizar. Quando Deus falou isso, me deu um medo, porque eu falei, Deus, eu nem gosto de falar lá na frente. Como é que eu vou conscientizar alguém? Ir lá fora, tranquilo, nenhum problema. Mas agora, lá na frente, conscientizar as pessoas, aí é difícil. Então, nesse culto de envio, eu já estava super nervosa, porque eu estava nervosa por essa questão do evangelista. Porque eu estava pensando aqui, gente, ser bem sincera, estava pensando na igreja já. Eu falei, ai meu Deus, quando eu chegar lá na igreja eu vou ter que conscientizar as pessoas, como é que eu vou fazer isso? E aí eu estava um pouco nervosa e durante uma oração eu comecei a passar um pouco mal. Mas a oração acabou, eu fiquei bem. Eu falei, tudo bem. Quando eu acordei no dia seguinte, que seria o dia que nós partimos, né, para Araruama, acordei de novo com o meu pé super inchado. Eu falei, não. Não, gente, como é que eu vou evangelizar? Porque, né, tínhamos que andar ali pelos blocos. Eu falei, como é que eu vou evangelizar agora que eu tô com o pé ruim? Já estava com medo por causa da questão de ser evangelista, agora meu pé tá ruim. Mas Deus falou, vai, tá doendo? Não tá doendo, só tá inchado. Então, segue. E eu realmente passei todos os dias com o pé super inchado, cheguei em casa com o pé super inchado, mas fiz o que eu tinha que fazer, graças a Deus. E para vocês verem como a luta era grande, o ônibus que ia nos levar para Araruama quebrou no meio do caminho.
antes de chegar no sítio para buscar a gente. O ônibus quebrou. Aí começamos a orar. Começou a orar para entender se era Deus dizendo que não era para ir ou se era, né, diabo aí atrapalhando a gente fazer a obra. Aí começamos a orar para poder entender, para Deus poder dizer se era para continuar lá, né, se não era para evangelizar no carnaval. Oramos, aí entendeu que era para seguir no caminho. Conseguimos um outro ônibus de viagem, assim, em cima da hora, fomos. Chegamos lá, nossa, igreja maravilhosa, Wesleyana, gente, é Wesleyana de Araruama. Que igreja abençoada, nossa, nos receberam. Nossa, que, assim, nós nos sentimos absolutamente acolhidos. Nós entramos, tinha uma recepção com o pessoal cantando videira, a gente entrou cantando videira, uma alegria que, nossa, incrível. Nesse dia, fomos evangelizar no carnaval. Não vou contar do processo todo, mas nós evangelizamos em uma praça, né, que estava acontecendo ali os blocos e tudo mais. Sempre tem as famílias também que não estão necessariamente nos blocos, né, estão ali na praça curtindo o ambiente, mas nós fomos evangelizar ali naquele espaço. E assim, meus irmãos, mais uma vez eu vi o Espírito Santo agir de uma forma absurda. Para vocês terem noção, sabe do que é você falar de Deus para um grupo, e o grupo todo aceitar Jesus? O grupo inteiro, assim, a gente falava e as coisas fluíam, sabe? A gente começava a falar e versículos vinham à cabeça, a gente recitava, e até as pessoas que não aceitaram, assim, você conseguia, o semblante delas mudavam, elas ficavam quebrantadas. E, assim, para ninguém dizer foi coisa de momento, às vezes a pessoa nem seguiu. Até hoje, porque nós temos um grupo no WhatsApp, nós recebemos mensagem do pastor dessa igreja de pessoas daquele dia que estão indo lá na igreja, que se converteram naquele dia que nós evangelizamos, que estão indo naquela igreja por causa daquele momento. Então, assim, gente, eu nunca tinha visto o Espírito Santo agir dessa maneira. Sabe, nós íamos falando e as pessoas... E, tipo assim, tudo ia acontecendo, sabe? As pessoas realmente aceitavam a Jesus ou aceitavam as nossas palavras e, às vezes, começavam a chorar. E, às vezes, a gente sentia de Deus de, tipo, vai falar com aquela pessoa ali. E a gente ia e a pessoa começava, nossa, realmente estava pensando nisso. E, assim, foi uma experiência que eu nem sei. Eu digo que, na verdade, eu nem sei descrevê-la da maneira exata, porque eu acho que eu nunca vou conseguir colocar em palavras aquilo que eu vivi. Eu nunca vou conseguir descrever o agir do Espírito Santo naqueles dias, naquele momento, sabe? Como nós fomos usados. Porque nós realmente nos colocamos para aquilo. Nós buscamos a presença dele e ele realmente nos usou para fazer a boa obra. E, irmãos, nossa... Eu não sei nem expressar a minha alegria até de poder estar aqui falando isso para vocês, sabe? Sobre aqueles dias. E agora eu queria passar um vídeo rápido e depois eu termino. Acaso Deus poderia salvar em pleno carnaval? O intuito desse vídeo é te fazer enxergar o mundo por uma ótica que talvez você ainda nunca tenha enxergado. Mas para te responder essa pergunta, eu preciso te fazer outra. Porque mesmo após ser salvo por Cristo, você ainda permanece aqui nesse mundo. Seria uma espécie de teste de Deus para provar o seu auto-merecimento da sua própria salvação? Ou existe um propósito para que você cumpra aqui? Se o fim da sua própria salvação fosse exclusivamente te salvar, por que após ser salvo, Deus simplesmente não te levou para o céu e fim da história? Após todos esses questionamentos, agora sim, nós podemos responder a primeira pergunta. Certa vez, Jesus também olhou para uma multidão como essa, que o rejeitava e ignorava a sua mensagem. Mas ao olhar para uma multidão caminhando para o inferno, ele não desligou sua televisão
e subiu ao céu, não é mesmo? Quando Jesus viu uma multidão como essa, Jesus sentiu profunda compaixão, porque elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. E então, olhando para essa multidão e a situação que eles estavam, Jesus olhou para os seus discípulos e disse: de fato, a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. A resposta então sobre a primeira pergunta do vídeo: acaso Deus poderia salvar em pleno carnaval? Eu te respondo com as mesmas palavras que Jesus disse aos seus discípulos: grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Se o fato de irmos aos piores lugares para salvar os piores pecadores nos causa escândalo, imagine que escândalo perceber que foi exatamente isso que Cristo fez por nós. Lembre-se, a mensagem do Evangelho não é um bom conselho, é uma boa notícia. Esse vídeo foi um pouco do que a gente viveu, né? Essa pessoa que está falando foi o nosso líder, né? O Gabriel Ovidio. E, assim, para vocês verem como realmente foi Deus, tem um pedaço que apareceu ali no vídeo, não sei se deu para ver, que tinha uma roda. E essa roda era a gente, porque quando a gente estava indo embora da praça, a gente foi embora cantando, né? O nosso grupo, quando a gente acabou de evangelizar, a gente foi embora cantando. Nisso, do nada, quando a gente estava cantando, começou, um monte de gente que estava no carnaval, começou a cantar junto com a gente as músicas, né? Que estava cantando a música da Igreja Animada. E aí, do nada também, virou uma roda gigantesca no meio da praça. Aí a gente começou a cantar e a dançar vários louvores. E o pessoal que estava no carnaval começou a vir a cantar e a dançar junto com a gente vários louvores. E virou um culto, gente. Tanto virou um culto que o nosso líder, aquele momento que aparece alguém assim no meio falando, era o nosso líder, porque fez uma roda gigantesca com o pessoal do carnaval. Ele aproveitou e fez o quê? Pregou. Então, realmente, virou um culto no meio do carnaval. Nós começamos, aquele espaço todo ali, todo mundo começou a prestar atenção, tudo parou, né? E as pessoas começaram a prestar atenção e a louvar e adorar junto com a gente. E, claro, né, nós aproveitamos ali, fomos abordando algumas pessoas, orando com elas. E eu lembro que uma menina ela até falou assim, né? Jesus parou o carnaval. Tem gente que acha que tem espaços que a gente não deve entrar, tem espaços que... Gente, a palavra de Deus, a salvação é para ser levada por todos os cantos. Em todos os cantos. Tanto que, até hoje, ainda tem resultado, chegando lá na igreja, de pessoas que nós abordamos naquele dia. Virou um culto. Gente, o mundo inteiro, isso aqui tudo é obra de Deus. Então, tudo pertence a Ele. Todos os espaços pertencem a Ele. Então, assim, naquele momento, um espaço que antes as pessoas estavam adorando outras coisas, né, bebendo, fazendo outras coisas, simplesmente virou um culto. Todo mundo parou de fazer o que estava fazendo e começou a adorar a Deus. Começou a louvar, começamos a orar, a pregar, e várias pessoas se converteram naquele momento. Então, assim, como dizer que não teve o agir do Espírito Santo naquele espaço, gente? Não tem como falar que ele não estava ali conosco, porque, assim, tudo aconteceu de uma forma que, se fosse por nós, se dependesse só do nosso esforço, com certeza não aconteceria. Se fosse, porque a Joyce é muito boa, o Gabriel é muito bom, o Celoque é muito bom. Se fosse por isso, garanto a vocês que não teria acontecido metade do que aconteceu. Tudo que aconteceu ali foi obra exclusivamente de Jesus, do Espírito Santo. O Espírito de Deus estava naquele local, estava conosco, e estava em todas as palavras que nós estávamos usando naquele momento. E eu vou agradecer a Deus pro resto da minha vida pelaquela experiência que eu vivi. Porque ela realmente transformou
a minha vida, até acho que a forma que eu enxergava, né? Porque algumas coisas, às vezes, elas são muito teóricas. Às vezes a gente lê a Bíblia e pensa que algumas coisas estão na Bíblia, mas não estão no meu dia a dia, não vou viver aquilo. Isso não acontece. Aconteceu aqui, mas não acontece mais. Só que assim, está acontecendo, gente. Está acontecendo, a gente só precisa estar disposto a viver isso. Essa é a questão. Estamos dispostos a viver isso? Porque se não estivermos, não tem como Deus ele não arromba, Jesus ele não arromba. Nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos permitir que ele nos use. E em Lucas 10, eu só quero ler o último pedaço para realmente encerrar. Diz assim: depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mandem trabalhadores para a sua seara. E assim, meus irmãos, por isso que eu estou aqui hoje. Sabe, eu estou aqui hoje justamente por causa desse pedaço aqui, ó. Cadê? Peçam ao Senhor da seara que mandem trabalhadores para a sua seara. O meu líder, eu tinha chamado ele para pregar, e ele falou assim para mim: mas você é uma evangelista, você é daquela igreja. Se Deus te levantou para conscientizar e despertar alguma coisa, quem tem que fazer esse trabalho é você. Você tem que ser a resposta da sua própria oração. Se você está orando para Deus levantar trabalhadores na sua igreja, vai lá e diz isso para eles. Então eu estou aqui, meus irmãos, porque é isso que eu falo para o Senhor, que Ele mande trabalhadores. E é isso que eu estou aqui para, talvez, acho que eu já estou até implorando, nem sei, sabe, para que Deus toque o coração de vocês. Porque é isso que eu clamo ao Senhor, é isso que eu peço a Ele, para que Ele mobilize essa igreja, para que essa igreja saia só desse espaço, saia dessas 4 paredes, para que a gente alcance o nosso bairro. Eu não quero ter que ir para Xerém, para Araruama, para viver experiências com pessoas que eu nunca vi na vida. Não, eu quero viver isso aqui na minha igreja, no meu bairro. Eu quero chegar numa outra igreja e falar: não, porque lá no nosso bairro nós fizemos isso, as pessoas estão se convertendo. Sabe, eu quero viver isso aqui. Eu não quero ter que fazer isso lá longe. A minha oração é que Deus movimente esta igreja, não que, obviamente, eu não queira, né, que as outras igrejas se mobilizem também, quero. Mas no momento que Deus fala no meu coração, é aqui, é nesse bairro, é aqui que nós estamos inseridos, a gente não precisa ir para longe. Só que eu não posso fazer isso sozinha, igreja. Eu não consigo. Sabe, eu preciso que vocês entendam. Então, para terminar, eu só queria dizer que eu sei que viver na zona de conforto é muito bom. É muito bom porque eu já vivi nela. Mas melhor que isso é viver para Deus. Melhor que isso é se colocar para fazer realmente a obra dele. Quando nós nos colocamos à disposição, Deus faz coisas incríveis. Não só na nossa vida, mas na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então, nesse momento, para encerrar de verdade, eu só queria dizer para vocês: vamos fazer a obra igreja. Vamos falar desse amor. É um momento muito importante que estamos chamando de conscientização. É você ter na consciência a importância de uma missão. A Joyce disse uma coisa interessante: Deus nos chamou a todos para pregar, não é? Essa comissão está na Bíblia, para todos.
ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Como isso deve acontecer? Isso tem a ver conosco, com a realidade que a gente vive na nossa igreja, no nosso bairro, com as nossas pessoas. Uma breve ressalva que ela disse que o ministério não existia na igreja. Na verdade, o ministério sempre existiu, né? O Oswaldo dirigiu durante um bom tempo, não foi, Oswaldo? Trabalhou durante um bom tempo, outros irmãos, nós tivemos aqui o pastor Davidson dirigindo durante um bom tempo. Mas esta é a dificuldade de quem lidera um ministério desse. É arregimentar pessoas, capacitar pessoas e contar com essa disponibilidade. Porque as pessoas, normalmente, somente os crentes têm medo de evangelizar. Eu costumo dizer que evangelizar você tem que pensar assim: o não você já tem. Vai lá e busca o sim. Quando você vê o apóstolo Paulo na Bíblia sendo um grande missionário, ele recebeu muitos nãos. Ele faz esse testemunho dizendo que em alguns lugares ele esteve preso, em outros lugares ele chegou a ser açoitado, ele foi posto para fora da cidade. Ele recebeu vários nãos, mas isso não significou desistência para ele. Então, lá no seu trabalho, é possível que você possa falar de Jesus para alguém e essa pessoa vai dizer para você: para, não quero saber disso não. Mas é possível que esta mesma pessoa, de repente, do nada, possa dizer: você é crente, né? Pô, pede oração para mim lá na igreja, ora por mim lá na sua igreja. E é aquele momento exato que você vai parar com ele e vai orar. É evangelizar. É evangelizar. Então essa é a conscientização que nós crentes precisamos ter, de aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. É uma pessoa que chega pedindo uma oração, é uma pessoa que chega pedindo um auxílio, é um parente que está enfermo, passando por problemas, é um vizinho, uma vizinha, e aí você vai lá. Há um estudo chamado Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Alguns irmãos aqui da igreja fizeram, mas no início daquele livro, o autor ele conta a sua experiência quando ele foi para a universidade e ele queria fazer alguma coisa ali na universidade. Até que um dia ele descobriu que já existia um grupo na universidade que orava, que evangelizava. E aí ele então se juntou a esse grupo. Ele não precisou começar nada, ele apenas se juntou. E aí ele lembrou de uma coisa e ele escreveu isso: descubra onde Deus está agindo, vai lá e ajuda Ele. Descubra o que Deus já está fazendo na sua vizinhança, vai lá e ajuda. Descubra o que Deus já está fazendo na sua igreja, vai e ajuda. Descubra o que Deus está fazendo na sua universidade. Você é jovem, você está lá achando que aquilo lá é o pior ambiente do mundo, como a gente aqui de fora fica, né? Nós pais ficamos com medo de botar os filhos na universidade. Nós não temos que ter esse medo, nós temos que capacitá-los aqui, para que eles estejam preparados a partir daqui, para que chegando lá, eles vão cumprir a missão que eles têm. Então é isso, o testemunho da Joyce é essa conscientização para nós, assim como ele pôde usá-la, tem usado outros neste ministério de impacto de carnaval. Isso é tremendo. Mas tem outras maneiras de evangelizar. Igrejas têm feito evangelismo nas praias, nos dias de verão. Lá em Arraial do Cabo mesmo, a primeira igreja promovia sempre um trabalho nas praias, no período do verão. Lá no Espírito Santo, na Praia da Costa, todo sábado havia uma programação na praia chamada Jesus, Vida, Verão. E aquilo se tornou um evento tão grande que passou a fazer parte do calendário da cidade. Então há formas de se evangelizar que a gente precisa descobrir, dentro da sua realidade, dentro da minha realidade, dentro da realidade da nossa igreja, do nosso bairro. Mas comece por esse papelzinho que você recebeu no início do culto, aí no boletim, preencha.
Coloque-se à disposição do Senhor e você vai descobrir como você pode também evangelizar. E nós queremos envolver as organizações também. Os ministérios da igreja, né? Das mulheres, dos homens, dos meninos lá, dos embaixadores, das mensageiras do rei, né? das Déboras. Cada pessoa que você convida a participar, isso já é uma forma de evangelizar. Então é assim que nós gostaríamos de terminar este culto, conscientizando você, ao sair daqui, sair orando e se colocando à disposição do Senhor para ser usado por Ele. Não me pergunte como, pergunte para Deus, assim como a Joyce fez. Pergunte para Deus e talvez Ele diga para você exatamente como que você pode evangelizar, ser um servo do Senhor atuante no ministério que Ele te colocar, que pode nem ser aqui dentro, pode ser lá dentro do seu trabalho, pode não ser nem na sua vizinhança, pode ser lá na sua universidade, enfim, Deus vai te responder. Agora eu queria dizer uma última coisa para você. Não tenha medo de orar, não. Não tenha medo de perguntar para Deus, não. Porque às vezes a gente não ora porque a gente já sabe a resposta, né? A gente não ora porque já sabe que Deus vai responder para a gente, às vezes até o que a gente nem quer. Mas não tenha medo de orar, não. Certo? Não tenha medo de orar. Nós vamos ouvir uma canção agora que também vai falar ao nosso coração, que vai dar essa conclusão desta mensagem aqui nesta noite. Joyce, que Deus continue te abençoando. Conte comigo. E o que a gente pode dizer para Joyce nesse momento? Hein? Conte comigo. Muito bem. Quem mais? Conte comigo. Quem mais? Hein? Mais alguém? Ela está aguardando aí o apoio. Há muito que a gente pode fazer. Os líderes de organizações podem se juntar a ela e ver como vão trabalhar o evangelismo nas suas organizações. Tá bom? Deus abençoe.